Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. E eu quero mostrar para vocês aqui o voto do ministro Zanin, quando julgou as ADIs 2110 e 2111, o seu legalismo. Ele esquece, o seu entendimento é contra realmente as causas sociais, principalmente causas alimentares como essa que versa sobre a revisão da vida toda, de pessoas carentes, de pessoas que sofreram prejuízos. Ou seja, ele não está analisando o cerne da questão. Ele está apenas pegando leis e falando sobre a interpretação da Constituição, mas não mostra o caso concreto. Ele não para pensar que a revisão da vida toda vem desde os tribunais inferiores, em recurso extraordinário, e chegou no STF pelo controle difuso e não pelo controle concentrado. É muito diferente analisar o tema da revisão da vida toda e analisar as duas ADIs. Ainda bem que tem o contrapeso do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros que se manifestaram também nesse julgamento. Vejam só o voto do ministro Zanin, o seu entendimento a esse respeito. O ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, está, em verdade, acompanhando a posição do ministro Cássio Nunes Marques, correto? Salvo, ele não se manifestou em relação à interpretação conforme do artigo 3º. Ouvimos agora o ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, advogadas, advogados e todos serventuários e todos que nos acompanham. Aqui, como já pontuou o eminente ministro Alexandre de Moraes, me parece que a grande divergência se dá, pelo menos na minha visão também, em relação ao impacto da declaração da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.213 no julgamento do recurso extraordinário 1.276.977, que gerou o tema 1102, ressaltando que esse recurso extraordinário, assim como a tese ali firmada, ainda não transitaram em julgado, ainda estão em aberto com a existência de embargos de declaração pendentes de julgamento e, portanto, a matéria, por conta dos embargos, tem efeito devolutivo. O plenário pode, se entender que houve alguma omissão, contradição ou obscuridade, pode voltar àquela matéria e, eventualmente, até rejulgá-la. Eu gostaria de começar, na verdade, o meu pronunciamento, lembrando que a Constituição Federal, no artigo 201, ao estabelecer o regime da Previdência Social, diz que a lei será editada e observará critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. E lá no parágrafo 1º tem uma regra expressa que diz: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Então, aqui está, na verdade, o arquétipo que a Constituição prevê para o regime da Previdência Social. Independentemente do que quis o legislador ou não, o que deve ser seguido, evidentemente, é o que está na Constituição, especialmente em relação ao sistema atuarial da Previdência Social, ou seja, é o sistema que lida com o gerenciamento de riscos e expectativas com vistas à proteção social. Então, na medida em que o legislador cria uma regra de transição, ele assim o faz atendendo ao comando constitucional, atendendo, portanto, a objetivos que tenham, que busquem preservar o equilíbrio financeiro e ao sistema atuarial. Tanto é verdade que esse assunto, a própria Lei 8.213, ela começou a ser discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal
no dia 15 de março de 2000. No dia 15 de março de 2000, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a medida cautelar referente à ação direta de inconstitucionalidade 2111, exatamente uma das ações que nós estamos aqui a tratar. E naquela oportunidade, levando em consideração esses critérios que estão no artigo 201 da Constituição, houve a compreensão por maioria de votos, na relatoria ainda do ministro Sidney Sanches, de que todos os artigos questionados, inclusive o artigo 3º, que trata da regra de transição, seriam constitucionais. Então, foi negada a liminar no ano 2000, ou seja, há 24 anos, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que os dispositivos questionados, inclusive a regra de transição prevista no artigo 3º, seria constitucional. Então, muito antes de haver análise do recurso extraordinário 1.276.977 ou do tema 1.102, já havia um pronunciamento do plenário que negava a liminar postulada e que, portanto, por vias transversas, reconhecia a constitucionalidade dos artigos questionados, insisto, inclusive em relação à regra de transição. Chega até a ser absurdo tal argumento, porque é um processo que vem rolando desde 2014. Estamos em 2024, portanto 10 anos, usando todo o aparato do STF, todos os gastos que esse processo já gerou. Esse ministro vem e diz que aquela liminar já tinha definido sobre a constitucionalidade do artigo 3º, apenas foi uma liminar. O julgamento das duas ADIs aconteceram agora. Lá foi uma liminar que foi negada, porque quando os partidos políticos entraram com pediu uma liminar para suspender a aplicação do artigo 3º. Na época não foi concedida a liminar e manteve. Mas quem pediu essa liminar foi justamente os partidos políticos para suspender o artigo 3º. É isso que nós devemos questionar. Esse entendimento do ministro Zanin é puramente legalista. Como vocês podem ver, ele está preocupado com a Previdência Social. Inclusive, ele já começa a sua fala falando sobre essa preocupação autuarial da Previdência Social. E não de aplicar a lei ao caso concreto, e não aplicar a justiça. O que se deve aqui é aplicar a justiça, e não o entendimento do ministro Cristiano Zanin. Esperamos que os demais ministros sigam o ministro Alexandre de Moraes e apliquem a justiça, e não ficar segurando esse legalismo jurídico, como acontece com o ministro Cristiano Zanin e alguns outros ministros também. É o que eu tenho para falar para vocês. Fiquem todos com Deus.